Boa noite a todos, mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero começar com os irmãos uma nova série. Penso que Deus tem nos direcionado para isso. Na verdade, eu pensei mesmo em nós estarmos começando estudando o Sermão do Monte, né? Só que, para você entender a dimensão do Sermão do Monte na sua inteireza, né? No poder que aquele sermão tem para a vida da igreja, você tem que começar pelos 10 mandamentos. Então, se você começa por um outro caminho, talvez você possa perder a beleza e a grandiosidade daquilo que o Senhor Jesus falou. E não menos importante, nesse sentido, é olhar para os 10 mandamentos. E uma das razões pelas quais nós, como igreja do Senhor, nós devemos também olhar para os 10 mandamentos, é porque boa parte da igreja, ela entende de forma errada, né, num certo sentido, que os 10 mandamentos são regras que não servem mais para nós no nosso cotidiano. E isso é uma percepção muito equivocada, porque os 10 mandamentos revelam quem Deus é, revelam a forma como Ele nos ama, a forma como Ele quer ser adorado, a forma como eu tenho que amar e tratar o meu irmão. Tudo isso está nos 10 mandamentos. Boa parte daquilo que o Senhor Jesus vai citar no Sermão do Monte, Ele tirou dos 10 mandamentos. Todas as grandes falas que o Senhor Jesus profere, tanto no Sermão do Monte, quanto nas parábolas, ou quanto nos seus discursos, todos eles são tirados de Deuteronômio e Êxodo, no caso de toda a lei, né? Então, nós podemos confiantemente olhar para os 10 mandamentos hoje. Por isso que o tema da nossa série é os 10 mandamentos para hoje, né? Eu pensei um pouco também, porque quando nós tratamos do ponto de vista assim, antropológico, né? Você vai olhar as culturas do mundo de um modo geral, nós vamos ver que todos os códigos morais da humanidade que a gente já teve, que se propuseram a guiar a ordem moral na sociedade, todos eles assim não chegam nem ao pó dos pés do que é os 10 mandamentos. Você pega o Código de Hammurabi, as leis de Atenas, as 12 tábulas de Roma. Se eu começar a citar aqui, os irmãos nem vão dormir hoje, de tão terríveis que são. E eram as leis que regiam esse povo, né? Tem até nas 12 tábulas romanas, né? A tábula 4, ela tem uma lei que é totalmente absurda, né? Do nosso ponto de vista hoje, mas para os romanos viviam ela, né? Desde se o seu filho nasceu com alguma deficiência, cabe ao pai matá-lo, para que ele não prejudique a ordem social. Essa é a lei romana, que era aplicada a todos os cidadãos. Então, quando você olha para os 10 mandamentos, você tem uma luz que ilumina toda a forma como eu devo tratar as pessoas. A ideia do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, elaborada depois da Segunda Guerra Mundial. Obrigado, irmão. Aquela ideia, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um tratado, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler, aquilo que ela vai falar, os 10 mandamentos já falam há milhares de anos antes. Considerar o outro como um valor em si, como uma pessoa sendo digna por ser ela mesma quem ela é. Ou seja, eu não posso dizer quanto outra pessoa vale. Isso que dito pensamento contemporâneo veio descobrir agora, depois de 1945, os 10 mandamentos já falam desde o século XII a.C. Então, os 10 mandamentos, eles continuam em sua potência e validade. Daí a razão pela qual nós, Igreja Batista em Passagem de Areia, aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte, 2026, é importante nós termos contato com os 10 mandamentos.
Mas assim, se você quer uma razão bíblica, né, pela qual você tem que estudar os 10 mandamentos, ou a gente tem que aprender, ou eu vou ter que gastar aqui 10 sermões pregando sobre os 10 mandamentos, vou dar aqui 3 razões para os irmãos. A primeira razão pela qual nós devemos estudar os 10 mandamentos é porque a palavra de Deus está aqui escrito na sua lei. Então, a Bíblia diz lá, né, o Senhor Jesus lá na grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando eles a obedecer a tudo que eu vos tenho ordenado. Tudo é o quê? É tudo. Tudo é de Gênesis a Apocalipse. Então, os 10 mandamentos estão dentro da Bíblia? Estão. Então, a gente tem que estudar. Certo? A segunda razão é porque eles continuam válidos. Existia uma percepção há um certo tempo atrás que, hoje nós vivemos o tempo da graça, então a gente não precisa mais se preocupar com o Antigo Testamento. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós vivemos no tempo da graça, no sentido de que a salvação ela não é alcançada mediante a graça, nem mediante a obediência à lei. É o que Paulo vai dizer lá em Gálatas. Isso é verdade, isso é um fato. Contudo, a lei ela não é um instrumento de salvação, mas ela é um instrumento que revela quem foi salvo. Porque o fato de nós nos submetermos à lei de Deus revela que Cristo nos salvou. Então, no Novo Testamento, a lei, os 10 mandamentos, ele não serve como moeda de salvação, que era assim que os fariseus entendiam, mas elas revelam o nosso temor e amor ao Senhor na medida que nós obedecemos a esses mandamentos. Em terceiro e em último lugar, Gálatas 3, 23 e 24 nos diz que o propósito da lei é nos conduzir à graça de Cristo. Santo Agostinho, né, como eu sempre gosto de citar ele, é quem dizia isso, né? A lei ela é aquele guia que conduz a gente à graça de Cristo. Então, a lei, em um certo sentido, ela vai mostrar para nós quem nós somos, quem Deus é, como nós podemos adorar e como nós podemos amar uns aos outros. Então, partindo desse pressuposto, eu convido os irmãos a abrirem o livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Se você não trouxe a Bíblia, não se preocupe, a gente vai estar projetando aí na nossa versão que a gente está lendo, a Nova Almeida Atualizada, que é a versão oficial que a nossa igreja tem usado. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua lei, aberta e lida, e agora nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra alcance o nosso coração, mudando a nossa vida, mudando a nossa percepção de quem o Senhor é, do que o Senhor fez por nós e do que o Senhor espera que nós venhamos fazer. Guarda a Tua palavra em nosso coração, que ela nos instrua, corrige, conforte, console e nos exorte a obedecer, amar, servir e obedecer ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Nos dá graça, ajude esse servo incapaz que está diante da Tua santa igreja, para que eu seja fiel e claro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, como os judeus gostam de falar, eles estão assim expostos, escritos aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 1 ao 17, mas também lá na revisão da lei, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, do verso 1 ao 21. Lembrando aos irmãos, capítulo 19 do livro de Êxodo mostra que 3 meses depois que o povo de Israel saiu do Egito, libertado pelo Senhor, ele caminhou 3 meses, atravessou o Mar Vermelho e parou nas campinas ali no pé do Monte Sinai. Esse povo ele vai ficar ali durante 2 anos acampados ali. Provavelmente nesses 2 anos, segundo os estudiosos nos contam, Moisés ali escreveu Êxodo, escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico e até o capítulo 11 de Números. Aí depois eles se levantaram, levantaram a tenda e começaram a caminhar, peregrinaram até Jericó, ali a região no deserto, ficaram peregrinando por 40 anos, até parar ali próximo a Jericó, onde Moisés morre, Arão morre, e aí depois você tem a Josué assumindo e entrando com o povo, finalizando ali o Pentateuco com Deuteronômio. Então, aqui nós estamos
literalmente, 3 meses após a saída do povo do Egito, eles estão diante do Monte Sinai, onde Deus diz a Moisés: apronte o povo, diga a ele que eu vou descer ali no monte ali, só para vocês saberem que eu estou aqui, né? O pessoal que veio para a escola bíblica aqui sabe da minha interpretação desse texto, né? Eu ficaria muito com medo nessa situação, né? Porque Deus apareceu no monte, as pedras ficaram acesas como se tivessem sido queimadas, o monte tremeu, a reação do povo foi meter a cara no chão e dizer: Moisés, manda ele embora, ele fala e tu fala com a gente o que ele te disser. Eu acho que eu teria a mesma reação, né? Mas assim, esse é o contexto. Deus então vem ao seu povo para trazer a sua lei. E lembra, quem é esse povo? Na verdade não é nem povo, né? Quem estuda aí geografia, Alan com certeza sabe mais do que eu, você tem a definição entre, né, povo, nação e estado, né? Então, eles eram apenas um povo que foram escravizados durante 430 anos, eles foram libertados, mas esse povo, eles não tinham uma lei estabelecida, não tinham um território estabelecido, tinham uma cultura, por isso que era um povo, né? Falavam a mesma língua, mas não tinham uma língua oficial, escrita. Então, faltavam esses elementos para que esse povo se tornasse uma nação, com lei estabelecida, com território, com língua, com a cultura presente ali. Então, quando nós lemos os 10 mandamentos, quando nós lemos a lei, né, a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, é assim que os judeus a chamam, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, você tem ali a fundamentação básica da nação do povo de Israel. Até hoje os judeus, tanto os ultra-ortodoxos quanto os ortodoxos, e até mesmo os liberais, assim, os judeus liberais, porque, irmãos, quando a gente diz assim, às vezes eu vejo alguém pregando e diz assim, não, porque os judeus, como se fosse um povo só. Não, meus irmãos, dentro do povo de Israel você tem mais de sei lá, 200 interpretações sobre a lei, né? Então é muito diverso. Então, basicamente, os ortodoxos e ultra-ortodoxos consideram em muita estima o Pentateuco, que é onde está o registro da história do povo de Israel, especificamente o estabelecimento das suas leis, a sua identidade nacional como povo. Nesse sentido, olhar para os 10 mandamentos, meus irmãos, é olhar para aquilo que identifica quem Deus é, identifica quem é o povo de Deus, e traz para nós essa relação do que Deus espera que eu e você, nós façamos. O ponto aqui, e é o erro dos judeus até hoje, porque os judeus vão pegar esses 10 mandamentos e vão elaborar 623 leis a partir desses mandamentos aqui. Então, dos 10 eles transformaram em 600 e pouco, e aí mandamentos positivos, ou seja, os que deve fazer, e mandamentos negativos, o que deve evitar. E aí eles vão usar os 10 mandamentos como um meio de salvação. E é aí onde está o erro. Porque Paulo nos ensina que em Gálatas, e o próprio Senhor Jesus nos instrui nesse mesmo sentido, de que a lei, ela apontava para a gente como um espelho que revelava a natureza pecaminosa do nosso coração. E mediante essa revelação do nosso coração, nós deveríamos olhar para essa lei e dar aquele grito que o apóstolo Paulo dá lá em Romanos 7. Miserável do homem que sou, quem me livrará agora dessa condenação? Aí você entende a esperança de Paulo no final do capítulo 7 de Romanos. Graças a Deus por Cristo Jesus, que foi por meio dele que, cumprindo a lei, ele me salvou. E aí você tem todo o desdobramento da lei, de que a lei não é vista mais por nós, sua igreja hoje, como um meio de salvação, mas como o prazer da nossa vida. A lei, portanto, ela não deve ser vista por nós como um peso, mas como um prazer e uma alegria, porque é Deus se revelando a nós como Ele é, como Ele quer ser adorado, como Ele espera que nós tratemos uns aos outros. Por isso que a lei, ela deve ser observada. Então, dito isso, entendendo a lei não como um meio de salvação, mas como um espelho que vai revelar o meio do seu coração, para que a gente corra para os pés da cruz de Cristo e encontre nele, encontre naquela cruz redenção e salvação, e aí, mediante a redenção e salvação, nós passamos a amar a lei de Deus. Então, nesse sentido, é que nós vamos responder 2 perguntas aqui
para entender o primeiro mandamento. A primeira pergunta, qual é o primeiro mandamento? E a segunda pergunta, o que significa esse primeiro mandamento para nós? Então vamos começar pela primeira pergunta. Qual é o primeiro mandamento? Bom, para entender o primeiro mandamento, você tem dois versos aí, o verso 1 e o verso 2, que são uma introdução ao mandamento. Na verdade, os comentaristas dizem que é uma introdução geral a todos os 10 mandamentos. Por quê? O primeiro mandamento, ele tem a sua origem em Deus, pois foi ele quem falou essas palavras. Não é isso que diz o verso 1 aí do capítulo 20? Então Deus falou todas estas palavras. Isso aqui é maravilhoso. Porque eu já vi, inclusive recentemente, alguns debates desses de podcast aí, internet, o cara dizendo, não, mas Moisés subiu um monte e desceu lá com as tábuas que ele mesmo escreveu e disse, olha, foi Deus que escreveu, mas foi Moisés que escreveu. Isso é de uma ignorância muito grande, porque o próprio texto bíblico diz que você teve duas tábuas, né? Você teve as primeiras tábuas, Moisés subiu aqui, capítulo 19 de Êxodo, ele sobe ao monte, e aí Deus corta as tábuas e escreve com o seu dedo nelas. Aí quando Deus termina de escrever, o que acontece, irmãos? Eu acho que Deus fez assim, Moisés, eu escrevi aqui, mas faz o seguinte, vamos dar um tempo aqui, dá uma descida lá agora, porque o povo que tu disse que ia me amar e ia me servir, o povo está lá, fizeram um bezerro, e está todo mundo bêbado, dançando, e celebrando o bezerro, dizendo que foi o bezerro que libertou ele do Egito. Aí Moisés fala, como é que é? Ai Deus, vá lá. Aí Moisés sai com as pedras, na mão, as primeiras tábuas, né, ou seja, foram cortadas e escritas por Deus. Moisés chega na frente do povo, aí Moisés quebra as tábuas, né? Eu não sei se Deus mandou Moisés quebrar, meus irmãos, mas Moisés quebrou. Eu não sei se eu no lado de Moisés, eu dizia, homem, eu seguro as tábuas e o Senhor joga uma pedra na cabeça do povo. Não quebra as tábuas, não. Foi Deus quem fez, meus irmãos. Deveria ter sido um negócio muito maravilhoso, né, não? Moisés fica bravo, quebra as pedras, né? E aí você tem todo o desdobramento. E aí depois que o povo se arrepende, né? Aí Deus refaz a sua aliança com o povo. Aí você tem as segundas tábuas, que aí você tem Êxodo 34, verso 1, verso 4, verso 28, Deuteronômio 10, verso 2 a 4, que diz que Moisés cortou as tábuas e Deus escreveu nelas, certo? Então você tem a presença de duas tábuas, né? No caso, as duas primeiras tábuas foram quebradas quando Moisés desceu aqui, logo 40 dias depois que ele foi lá receber a lei do Senhor, mas aí, depois que Moisés quebra as tábuas, você tem as segundas tábuas. Mas o ponto aqui para nós é o quê? É que a lei de Deus não teve origem no homem, não teve origem em Moisés, não foi Moisés quem produziu essas leis, foi Deus quem falou as suas palavras. E e onde reside a autoridade dessas palavras? Verso 2 diz, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A autoridade da lei está no próprio Deus, que proferiu e escreveu. Foi o que nós tratamos aqui na aula de escola bíblica ontem. Se você perdeu, não perca mais, venha. Nós estamos estudando aqui a Confissão de Fé Batista de 1689, e o primeiro capítulo foi sobre as Sagradas Escrituras. Foi um negócio muito bom. Então, a autoridade da lei não está residindo em Moisés, mas está residindo em quem? No próprio Deus que falou e escreveu a sua lei. Então, quem foi que deu essa palavra para que nós pudéssemos estar ouvindo ela hoje à noite e obedecendo, nos sujeitando a ela, em amor e obediência, porque Cristo nos salvou? O próprio Deus. Foi Deus quem escreveu a sua lei e nos deu. Então, portanto, qual é o primeiro mandamento? Verso 3 aí. Não tenha outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. Esse mandamento, ele foi dado, e aí a gente tem que rememorar isso, né? O povo de Israel passou 430 anos de escravidão no Egito. O Egito é uma nação politeísta, animista, né? Ou seja, para os deuses egípcios, você tinha um deus para cada coisa. Você tinha um Deus para a cheia do rio, você tinha um Deus para a baixa do rio, você tinha um Deus que plantava semente, você tinha o outro que fazia a planta crescer, você tinha o outro que era o Deus que fazia a espiga brotar, você tinha um Deus do sono, um Deus da morte, um Deus você tinha um monte de divindades. O Egito tinha mais de 3.000 divindades. O povo de Israel passou 430 anos dentro dessa cultura politeísta,
que adorava outras divindades. O sol era um deus, a lua era um deus, as estrelas eram deuses. Ou seja, você tinha a cultura egípcia encharcada de divindades. E aí você entende que quando Deus tira esse povo do Egito, isso não significou que a ideia da natureza ser cheia de deuses saiu da mente deles. Olha, meus irmãos, nós estamos lendo aqui, né, a Bíblia, estamos fazendo o desafio de leitura da Bíblia, né, durante esse ano, mas deixa eu só contar um spoiler, né, dar uma adiantada aqui no negócio aqui. Não é bem spoiler, porque a Bíblia está escrita há mais de 4.000 anos, mas dá um spoiler aqui. O povo de Israel só vai abandonar a idolatria, sabe quando? Sabe quando? Lá em Esdras. O povo de Israel sempre escondeu deuses de barro e de pedra dentro das suas casas. Aí pense um pouco, imagine, Deus construiu o templo lá com Davi, né? Aí Deus construiu o templo, a glória de Deus desce no templo, e tudo maravilhoso. Aí você diz assim, poxa, o povo adorava a Deus em espírito e verdade. Mentira! Você tem um monte de gente com deuses dentro de casa trancado. Foi preciso mais 70 anos de escravidão babilônica. Se foi preciso o povo de Israel ser destruído de novo e retornar 70 anos depois, para que o povo aprendesse que Deus é o único Deus. Para que o povo aprendesse o primeiro mandamento que foi dado aqui. Desculpe, contei spoiler, né? Mas continue lendo a Bíblia, tá? Vocês vão chegar lá também. Foi só um spoiler aqui que eu dei do que iria acontecer. Então, quando Deus diz para esse povo, não tenham outros deuses, é porque necessariamente esse povo tinha na cabeça e no coração vários deuses. Eles passaram 430 anos no Egito, adorando, comendo. Comer nas religiões da antiguidade, comer era um ato de culto. Comer, beber, ter relação íntima com não é nem cônjuge, né? Porque cônjuge é uma questão mais, mas com as pessoas que você diz, já que também eles eram poligâmicos, né? Então, tudo estava relacionado ao culto, à adoração, tudo era adoração à divindade. Então, o primeiro mandamento, ele mostra o caráter exclusivo da parte de Deus. Essa é a principal declaração que o judaísmo traz, né, chamado Shema Israel, que é Deuteronômio 6, verso 4, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O primeiro mandamento, meus irmãos, portanto, nos chama para perto de Deus, para que Ele seja o nosso Deus exclusivo. Nós não podemos ter outros deuses além do Senhor. Não há competição, não há como colocar outro Deus ou outra coisa, outra pessoa no patamar que Deus está, ou que no patamar que Deus deve estar no meio do seu coração. Deus, Ele é exclusivo. Deus, Ele é exclusivo, Ele não aceita meio termo, ou Ele é o seu Deus, ou Ele não é. E você falar isso para um povo que ficou há 430 anos servindo a vários deuses, isso aqui foi um negócio meio duro, né? Mas, vem a segunda pergunta. Se nós já sabemos qual é o primeiro mandamento, né? Que é não tenham outros deuses diante de mim. O que esse mandamento significa para a nossa vida? Bom, esse mandamento, meus irmãos, ele significa que nós podemos ter outros deuses. Num certo sentido, sim. Porque se o mandamento ele é uma proibição, é porque isso era o quê? Era uma prática. E essa prática, ela continua nos nossos dias. Se o mandamento diz não tenham outros deuses, ele está dando uma negativa, é um mandamento negativo. Não tenham outros deuses diante de mim. Se esse mandamento está nos proibindo, é porque na verdade essa prática de ter outros deuses, ela está em nós, até hoje. Nós somos o povo de Israel nesse sentido, meus irmãos. Nós somos o povo de Israel. Nós criamos deuses. Eu não quero entrar muito nesse ponto aqui de criar, porque só domingo que vem.
é o segundo mandamento. Mas o ponto é que nós podemos colocar outras coisas e pessoas, objetos, como deuses na nossa vida. A família pode ser um Deus. O trabalho pode ser um Deus. O dinheiro pode ser um Deus. Os prazeres desse mundo podem ser um Deus na sua vida. Porque se Deus ele não é o único Deus em nossas vidas, todo culto se torna idolatria. Essa é a frase que Lutero abre o catecismo menor. Se Deus ele não é o nosso Deus, tudo que você vai fazer é idolatria. Já pararam para pensar que se você não ama a Deus como seu único Deus, e você vem para o culto, na Igreja Batista em Passagem de Areia, e vai cantar louvores, mas Deus não é o Deus, o único Deus no seu coração, o que você está cantando, Deus está ouvindo como idolatria. Porque ou Deus, ele é o nosso único Deus, ou todo o resto é idolatria. Então, se eu chego aqui para cantar, e no meu coração eu amo mais minha esposa do que a Deus, eu sou um idólatra. Deus não está recebendo a minha adoração. Se eu chego aqui para cantar e adorar o Senhor, e eu amo mais dinheiro do que a Deus, o que eu estou cantando não está sendo louvor, está sendo idolatria. Esse mandamento, ele também significa que nós devemos conhecer, temer e amar ao Deus verdadeiro. Por isso, só é possível nós depositarmos nossa confiança e nosso amor no Deus verdadeiro, para que nós possamos entregar o nosso coração a Ele. Ou seja, conhecer e amar, eles sempre caminham juntos. Se eu conheço a Deus mediante os mandamentos, eu vou aprender a temer e a amar, e necessariamente, quando eu conheço quem Deus é, eu vou adorá-lo pelo que Ele revelou de si mesmo a nós. Por isso que é muito estranho nós abrirmos a boca e dizer, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. E aí você diz, vamos estudar a Bíblia? Não gosto muito não. Como é que tu diz, tu clama a Deus, diz que Ele é soberano, que Ele é o Deus que está acima de todos os céus? Como é que tu sabe disso? Como é que você diz que ama a Deus se você não ama o que Ele revelou de si mesmo em sua palavra? Conhecer a Deus me leva a amar a Deus. Se eu não conheço Deus como meu único Deus verdadeiro, eu estou adorando outra coisa. E esse é um perigo real. Quem me salva do inferno é Jesus Cristo, Filho de Deus, que revelou-se a si mesmo, se encarnando. E Ele revela o Pai, e Ele me selou com o Espírito. Se eu confiar o meu coração a outra forma de Jesus, que não seja o Jesus revelado nas suas escrituras, o Deus encarnado, eu estou em idolatria. E sabe o que é pior do que a idolatria? É você morrer confiando nesse Jesus que nós criamos na nossa cabeça e não no Jesus revelado. E aí quando você chegar diante de Deus, na morte, você não vai ouvir, vinde benditos de meu Pai, entrar no descanso que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Você vai ouvir o quê? Apartai-vos de mim, eu nunca lhe conhecia. Você, mas eu falei Jesus, eu cantava Jesus, eu amava Jesus. Aí Jesus vai dizer, mas eu nunca lhe conheci. Você criou um Jesus na sua cabeça aí. É ou não é? Nós temos... Falei igual a Edir Macedo agora. É ou não é? Desculpe. Vê agora. Como é que é, Alex? Pensamento intrusivo. Passou aqui. Me lembrei de um sermão do Edir Macedo que eu assistia. Meu Deus do céu. Assisti não, só consegui ver 10 minutos. Desculpa, perdi todo... Me perdoe, irmãos. Porque a grande questão é o seguinte,
Se nós não conhecemos a Deus pelo que Ele revelou de si mesmo, nós corremos o risco de criar uma divindade. E aí você tem esse Jesus, que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, você não precisa se arrepender, você não precisa amar sua esposa, você não precisa amar os seus filhos, você não precisa ser honesto, você não precisa fazer nada, é só chegar, declarar a bênção, pagar o dízimo e você está salvo. Esse Jesus não é o revelado não, viu? Cuidado para você não estar criando um Deus na sua mente e confiando nesse Deus que Ele vai lhe salvar. Eu quero lhe dizer um negócio, vai ficar ruim para tu, vis. Não confia nesse Jesus que tu criou na tua cabeça não, cara. Isso vai ser ruim. Por isso que o primeiro mandamento, não tenham outros deuses diante de mim, ele mostra a exclusividade de quem Deus é. E nesse sentido, conhecer a Deus, nós devemos conhecer a Deus para que a gente possa temer, amar e obedecer. E conformar a nossa vida ao que Ele quer de nós. É o que Lutero diz, né? Comentando aqui esse primeiro mandamento, ele usa o texto de Deuteronômio 6,5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Como é que nós não vamos ter outros deuses diante do Senhor? Quando nós o amarmos de todo o nosso coração, alma e entendimento. Nós precisamos amar ao Senhor. E como é que a gente ama ao Senhor? Conhecendo quem Ele é. E como é que nós conhecemos? Olhando o que Ele revelou de si mesmo na sua palavra. É assim que a gente ama a Deus. Não tem como você... eu amo a Deus. Eu conheci várias pessoas, né? Eu amo a Jesus demais. Olha como eu amo. Jesus é o meu tudo. É o meu tudo. Eu amo demais a Jesus. A pessoa mais importante desse mundo. Aí, está bom, beleza. Glória a Deus, né, irmão? Amém. Amo Jesus e tal. Aí, mas o irmão tem que parar de trair a sua esposa. Ele disse, não, peraí, calma. Mas, como assim? Eu digo, irmão, adultério é pecado, né? Está lá, é o 7º mandamento, né? É pecado, não é legal não. Se você ama Jesus, você tem que submeter à lei. E a lei diz que você tem que amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a sua igreja e deu por ela a sua vida. Aí, mas é porque... Aí eu disse, então pronto, eu entendi, rapaz. Isso foi uma discussão que eu tive com um colega de trabalho, né? Ele se achava cristão. Aí depois de muitas discussões, assim, conversa já na hora do almoço, na verdade no horário da janta, né? Eu trabalhava à noite. Aí, depois de muitas conversas, eu disse, homem, fique na paz, cara. Você criou uma religião e um Deus na sua mente, que aceita você estar com sua esposa e trair a sua esposa, e você acha que isso está bem. Na sua cabeça está tudo certo. Eu não tenho nenhum problema com isso não, meu irmão. A gente é amiga aqui do mesmo jeito aqui no trabalho. Aí disse, mas tu acha que eu vou para o inferno? Eu disse, não acho não, cara, eu tenho certeza, baseado na lei do Senhor. Porque baseado no que a Bíblia diz, está totalmente errado, meu jovem. Agora, se você acha que você está certo, e se você acha que esse é o Deus que vai lhe salvar, boa sorte, eu só não teria a sua coragem. A gente continua amigo até eu sair do trabalho. Mas assim, nós só vamos amar a Deus se nós o conhecermos. Por isso que ele diz ao povo, não tenha outros deuses diante de mim. Esse mandamento, ele também, meus irmãos, ele nos conduz à adoração exclusiva a Cristo, pois Cristo, Ele é o próprio Deus e Salvador do seu povo. E aqui, eu já vou estender o convite para os irmãos, sábado nós vamos tratar sobre a Santa Trindade, certo? Na escola bíblica, então você não pode perder, olha um negócio maravilhoso, sábado, 5 horas da tarde, a gente vai estar tratando aqui sobre a Santa Trindade. Eu vou dar só um pequeno spoiler aqui, tá? Então, como é que nós cumprimos o primeiro mandamento por meio de Cristo? Porque Jesus, ele é o próprio Deus. João 1:1 diz isso, João 14, verso 8 e 9, Colossenses 2:9, Tito 2:13, Hebreus 1:8, Filipenses 2:6. Cristo é o próprio Deus. É por isso que você vai ver quando os discípulos estão lá, né? No mar da Galileia, né? Aí Jesus está dando um ronco e o mar está quase virando barca, os discípulos se aperreiam, acordam Jesus, Jesus vai morrer. Aí eu acho que Jesus acordou ali meio com sono, ele disse, o que foi? O mar, Jesus, aí, aquieta aí, mar, vento, dá um tempo aí, por favor. E o mar se cala. E aí qual é a reação dos discípulos? Porque na cultura judaica, somente Deus domina a natureza.
Os discípulos devem ter ficado branco da cor da parede, né? Meu Deus, é Deus. Porque ele mandou e a natureza obedeceu. Né? Então, Jesus, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. Em Atos 5, né? No caso lá de Ananias e Safira, você tem a acusação, né, dos apóstolos lá, né? Olha, você não mentiu, você mentiu ao Espírito, você mentiu ao próprio Deus. Então você tem também essa revelação de que o Espírito Santo também é Deus. 1 Coríntios 3,16, 2 Coríntios 3,17, Mateus 28, 19. Mas Deus, ele é também esse único Deus verdadeiro, que é revelado aqui. Então, ou seja, essa ênfase que Deus faz com que o povo de Israel, lá no deserto, observe de que não deve haver outros deuses diante dele, é a mesma exigência que o Senhor Jesus tem de nós. Lembra lá de João 6,35? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que vem a mim jamais terá sede. Isso é uma declaração do exclusivista. Então não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o próprio Deus. Cristo revelou em si mesmo o Pai a nós. Tem outro texto que eu acho maravilhoso, é o de João, acho que João 14, o Filipe lá, Filipe está conversando lá no diálogo com Jesus, aí Filipe diz assim, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus olha para Filipe e faz, eu estou aqui, pai, faz tanto tempo. Ou seja, Jesus é o próprio Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Então, por isso que ele exige a sua adoração e exclusividade na salvação. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a cumprir este mandamento. Que não, e aí eu já encerro aqui, que Deus seja o nosso único Deus. E a pergunta que tem que ficar na nossa mente durante essa semana é: quem é o seu Deus? Essa é uma pergunta extremamente séria. Quem é o seu Deus? Seu Deus é um Deus que você criou na sua mente? Ou ele é o Deus que se revelou a nós por meio da sua palavra, por meio de Cristo Jesus? Quem é o seu Deus? Em quem você confia a sua vida? Essa é uma pergunta que todo filho de Deus em Cristo Jesus deve saber responder. Quem é o seu Deus? Sua vida deve, portanto, também demonstrar a adoração plena e exclusiva a Ele. Eu não posso amar as riquezas mais do que ao meu Deus. Eu não posso amar as minhas filhas mais do que a Deus. Eu não posso amar a minha esposa mais do que a Deus. Eu não posso amar mais a minha vida do que a Deus. Jesus é muito claro, aquele que quiser preservar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará. É exclusivo. Ou Deus é o nosso único Deus, ou Ele não é. Por isso que a pergunta permanece: quem é o seu Deus? Somente em Cristo Jesus, o Deus verdadeiro, temos a verdadeira fé e o verdadeiro Deus. Não há outra forma de adorarmos a Deus a não ser por meio de Cristo. Cristo é o Deus verdadeiro, revelado na pessoa do Filho, que aponta para o Pai e que é testificado em nosso coração pelo Espírito Santo. A Santa Trindade é revelada a nós por meio do Filho, por meio do Espírito que confirma a sua palavra e que nos aponta para o Deus Pai. Meus irmãos, que o primeiro mandamento possa ser guardado em nosso coração. Que Deus seja o nosso único Deus e não haja outros deuses no meio do seu coração. Se você nos visita e ainda não conhece a esse Deus verdadeiro que se revelou em Cristo Jesus, Ele lhe convida ao arrependimento e à fé. Arrependa-se dos seus pecados, deposite sua fé em Cristo Jesus e receba de graça a salvação. Que igreja, pastor, papa, nada pode lhe dar, somente Cristo Jesus, porque foi Ele quem comprou já a sua salvação, quando Ele derramou a sua vida na cruz do Calvário. Se você quiser se arrepender dos seus pecados, você pode me procurar aqui depois do culto, procurar qualquer irmão aqui da igreja e dizer: eu quero
me arrepender dos meus pecados e quero agora caminhar num caminho de discipulado, de seguir os passos de Jesus, para que Deus seja o seu único Deus, que você não tenha outros deuses além dele. Amém? Vamos orar?